Sejam muito bem-vindos a mais um Saúde Desperta, comigo, Guta Maranhão. Hoje vamos falar com o casal quântico, a Flávia e o Jonas, sobre manifestação consciente e transformação de sua realidade numa vida rica. Gente, a quântica é tudo, né? Vocês sabem o quanto eu falo de física quântica aqui, o quanto eu exacerbo essa ciência, esse estudo que está em tudo. Se a gente parar para pensar um pouquinho, cara, é tudo em tudo. E eles estão aqui maravilhosos, vão falar com a gente sobre esse assunto incrível. Mas um pouquinho antes de chamá-los, lembrar vocês de compartilhar esse conteúdo, se inscrever no canal, botar sua opinião, sua mensagem, deixar seu conteúdo também aí, sua informação, indicar para os amigos, porque o quê, pessoal? Quanto mais pessoas despertas no mundo, teremos um mundo melhor para todos, né? Isso, plantar a semente da informação, trazer conhecimento para todo mundo, que é isso que a gente quer, uma vida rica de conhecimento, libertação emocional, espiritual, energética, quântica, que hoje o babado é quântico. Você sabe que eu estou empolgada, que é o assunto que eu mais gosto de falar aqui. Então, compartilhe, se inscreva para o YouTube entender que esse assunto é maravilhoso. Sejam muito bem-vindos, Flávia e Jonas. Prazer ter vocês aqui comigo. Muito feliz demais por essa oportunidade. Saudações quânticas a esse canal, né? De saúde desperta. Se tem uma coisa que a gente fala na quântica, é sobre saúde. Saúde biopsicossocial e espiritual. Nossa gratidão pelo convite, viu, querida? Ai, que maravilha. Queremos agradecer aqui o seu convite, né? Assim, para nós é sempre maravilhoso poder ter a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre esse assunto que muitas vezes coloca até medo nas pessoas, né? Física quântica, não sei onde vem isso aí, eu não quero saber disso e tal, mas é assim, quando você começa a querer entender, ainda a gente não sabe nada, né? Mas quando você começa a querer entender, aí sim você começa a fazer pequenos quebras de paradigmas. Então, para mim, essa é uma fala muito forte, devido aos paradigmas que eu tinha, né? Prazer de estar aqui. Uma honra para mim ter vocês. E é engraçado que quando a gente fala de quântica, as pessoas falam, nossa, que você é inteligente demais, você sabe muito. Cara, quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe. Só que a gente faz o quê? A gente dá saltos quânticos, porque a gente começa a estudar muito e começa a melhorar cada vez mais, só que, assim, por mais que a gente melhore, a gente tem conhecimento de como nós somos pequenos, né? E como o mundo é tudo gigantesco. Mas e é bom que é gostoso essa busca do conhecimento e a gente poder fazer sentido tanta coisa na vida. Mas me fala de vocês. Como é que começou essa maravilha na vida de vocês, esse estudo quântico? Vocês têm livros, dão palestra, dão curso, fazem viagem. Gente, esse é o combo, é o casal completo. De um tudo, são eles. Então, aqui, ó, vamos falar um bocado. Fala primeiro de vocês, como é que foi esse início? Se você quiser, eu começo a falar. Eu sempre sei que ladies first, né? Mas se você quiser... Vai lá, meu Mas a questão é assim, é claro que nem sempre foi assim, né? Parece até jargão de vendas Realmente, nós nem sempre fomos assim. Houve um tempo, eu acredito que há mais de 10 anos atrás, nós nos conhecemos há 12 anos atrás e nós estamos aqui, né? E fala assim, e agora? O que é que nós vamos fazer? Porque eu tinha que mudar totalmente o rumo da minha vida, mudar totalmente aquilo que eu fazia para fazer uma coisa nova, né? E eu gostava do quê? Eu gostava de palestrar. Você fala, por quê? Porque eu fui ministro da palavra durante 18 anos, né? Então, durante esse tempo, imagine 18 anos fazendo 2, 3 celebrações da palavra por semana, né? E eu fazia aquilo com muito amor, preparava, né, o evangelho, preparava a primeira leitura, às vezes, quando eram as celebrações de sábado e domingo, então tinha a primeira leitura, a segunda leitura, o salmo de resposta e o evangelho. Então, a gente tinha que fazer uma concatenar tudo aquilo, né, e para poder servir a palavra para as pessoas como um banquete, para que elas pudessem também ingerir aquela palavra e passasse a viver segundo aquilo, né? E foram 18 anos, eu falava para ela, eu adoro falar, sou caipira,
nunca vou... eu digo assim, eu acho que eu nasci caipira, vou morrer caipira, tentando melhorar, Sim. né? A cada dia que passa. Essa que é uma realidade. Então, foi assim, eu falei, eu preciso palestrar, preciso fazer alguma coisa. E, na época, eu dava um atendimento sobre regressão de memórias numa igreja. Na mesma igreja que a Flávia também. Eu fui depois dela numa cidade diferente da nossa. Exatamente. Eu era de Porto Feliz, ela era de Salto, e nós nos encontramos na cidade de Itu, né? Então, conheci o padre e tal, e comecei a palestrar lá também, falar sobre um assunto que eu amo falar, tirando a sua culpa. Até hoje, eu acho que é uma das coisas mais maravilhosas que o ser humano pode viver, sem culpa, porque se tudo nós, sabe, tivéssemos a certeza que nós não temos culpa de nada, imagine com quanto peso nós tiraríamos da nossa cabeça. Mas ainda não conhecia a física quântica. Conheci, né, a física quântica através desse padre, e ao qual, até hoje, eu faço as minhas orações em agradecimento, porque eu estava vivendo também um momento de conflito na minha vida. Então, quando eu conheci a física quântica e comecei a adentrar, falei, puxa vida, tudo isso é maravilhoso. E daí eu fiz muitos cursos, fiz um curso de Reiki, eu achei engraçado, por causa da crença, né? Olha só, você que está ouvindo agora aqui, ouça bem, se você está ouvindo pela primeira vez, eu acho que é muito importante, né? Eu, como um bom católico, fui fazer um curso de Reiki. Então, chegou um momento lá que a mulher falou assim, olha, se vocês errarem o sinal, eles consertam para você. Eu fiquei em silêncio. Falei, eles quem? A mulher ficou que nem uma beterraba, sabe? Eu falei eles quem? Os mestres ascensos do lado de lá. Nossa, mãe do céu. Eu quase tive um treco, né? Hoje, para mim, isso é a maior naturalidade. Por quê? Porque fui fazendo aos poucos, né, quebras de paradigmas. Então, quando você vai quebrando esses paradigmas e você vai vendo que há muito mais entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia, né? Quando você vê isso daí, você vai caindo as suas fichas, então você vai se amolecendo e você vai se integrando. E aquele padre, o padre Genival, uma pessoa maravilhosa, ele foi mostrando certos caminhos. Durante esse tempo, foi-se criado um curso, né? Eu criei um curso com áudio e tudo mais, tal. Só que é o seguinte, eu tinha que falar sobre esse curso, e eu mostrava para a Flávia. Eu falava, mas como que funciona isso? Eu falava, funciona porque funciona. Então, é uma palavra até de um italiano chamado de Biagio, que ele ensina umas técnicas de tirador e tudo mais, né? E perguntavam para ele, como que funciona isso? Ele falou, eu não sei como funciona, eu só sei que funciona porque funciona, né? Então, eu achava muito engraçado. E o que aconteceu? 2 anos eu tive que voltar, estudar física quântica sem ter onde estudar, sem ter nada, sem ter que ninguém falasse isso, a não ser o Hélio Couto, na época. Então, eu ouvi o Hélio Couto e passei a ouvir o nosso querido amado idolatrado, salve, salve Ivan, né, Ivan Guerra, e comecei a ouvir, falei, puxa vida, tá aí, ó, as explicações que nós precisamos sobre tudo que nós temos aqui, tá aqui a explicação. Então, foram muitos anos estudando, né, para poder entender o que acontecia por trás da terapia, né? E nesse estudo, muitas crenças, muitos paradigmas foram caindo por terra. E é bom cair? É bom demais. O que você tem a falar sobre isso tudo, Ana Flávia? Olha só, né, como a Guta trouxe, né, por que o casal quântico? Se eu estiver falando aqui para algumas pessoas que ainda estão iniciando a questão da quântica, eu até fiz aqui rapidinho, enquanto o professor Jonas falava, umas anotações, porque eu gosto, é a minha forma de aprender, né?
o que seria o quântico, né? O que seria essa questão de você ter essa nova visão da vida? Como é que eu me considero um casal quântico? Né? Como é que você pode se considerar uma pessoa que já tem uma visão quântica? Quais seriam os princípios? Primeiro, que a consciência, ela é como o principal fundamento. Então, tudo parte da consciência. Então, quando você começa a não colocar a culpa no outro, quando você começa a ver o contexto de uma forma maior, onde você percebe que todas as coisas têm consciência, seja uma planta, seja um animal, seja aqui o microfone que nós estamos falando, essas consciências fazem com que você comece a interpretar a vida de uma outra forma. Então, a consciência como fundamento primordial. Você é o observador da sua vida. Ciência e espiritualidade, a união dessas duas, nem só ciência, nem só espiritualidade, nada de devocionismo, né? Você é devoto disso ou devoto daquilo, você tem os lados, separa as coisas, ou você é rigoroso demais em um lado ou rigoroso demais em um outro, não é possível unir as duas coisas. Ciência e espiritualidade podem sim andar juntas. A transformação, ela nunca é só pessoal. Estava até conversando com a Guta aqui agora há pouco, né? Aqui nos bastidores. A transformação, ela é sempre pessoal e social. Quando nós entendemos que tudo que a gente faz está diretamente ligado ao que o outro vai sentir e viver, e o que o outro faz está completamente ligado ao que você vai sentir e viver, que nós somos ondas conscienciais, o mundo já passa a ser melhor. Eu vou pensar 2 vezes antes de verbalizar, ou de pensar, ou de beber alguma coisa, ou de jogar algo no chão. Porque aquilo vai como onda para o outro. Então, isso é ser quântico, né? Essa transformação pessoal e social, pensar no todo, na natureza, em todos os sentidos. E uma abordagem holística. Quando eu olho uma parte apenas, eu não sou quântico. Quando eu olho o todo envolvendo aquela situação, como, por exemplo, essa live de hoje, o que ela vai trazer para você, né? Qual é a semente que vai germinar aí no seu coração? É essa abordagem do todo, não só do seu mental, ou não só do seu espiritual, mas do seu físico, da sua ação no mundo. Isso é ser quântico. E claro que daí, né, a partir desse contexto, vamos dizer, amplo, entram os conflitos, entra, né, as críticas, as controvérsias, a questão da quântica ver o micro, né, e não só o macro, mas ela vê as duas questões, e ela ligar tudo isso a algo que a gente ainda hoje não interpreta, não entende direito. Até a Guta estava contando para mim que ela está fazendo uma formação que colocou tinha numa água, né, uma vibração, e depois essa água foi para outra vibração. Por que eu contei tudo isso, né? Só para dar a introdução porquê do casal quântico. Foi nessa onda de quântico que nós nos conhecemos. E a primeira coisa que me impactou foi um CD do professor Wallace Lima, olha só, também é de Recife. É de Recife. E isso tem quase uns 20 anos esse CD, porque eu estou falando CD, né? CD já tem bastante tempo. Onde ele contava uma história de uns soldados que tinham saído e que tinha ficado um DNA no laboratório. E estava, acho que 60 ou 80 quilômetros de distância. Conforme a emoção do soldado lá, movimentava o DNA aqui. Que foi o que a Guta falou, né? A gente estava falando de campo quântico, Rupert Sheldrake. Ou seja, foi esse despertar. Eu falei, gente, como que pode? Se ele está tão longe e aqui o DNA se comporta como se ele estivesse ligado, né? Não existe distância. Se não existe distância, nós estamos conectados. Se nós estamos conectados, nós somos corresponsáveis por tudo que nós vivemos. Eu tô aqui doido para falar, mas não é para cortar o que você está falando. Guarda isso aí, que eu acho interessante. Mas é só para explanar para o pessoal da Guta que
e para todo mundo que está nos vendo agora, é o seguinte: imagine que naquela época eu cheguei para o padre e falei para o pessoal, eu vou conhecer esse Wallace Lima aqui, ó, vou conhecer ele e de qualquer jeito eu vou conhecer esse homem aqui. Passaram-se anos, não, dona Flávia? Sim. Passaram-se anos e eu tive a oportunidade, num evento fechado, dar uma palestra sobre física quântica, hipnose e saúde, junto com o Wallace Lima. Exatamente. Então, para mim, essa é uma manifestação consciente que transformou aquela minha realidade de ignorância, vamos dizer assim, sobre o assunto, né? Porque eu fui procurar, né? E transformou essa realidade que nos aproximou, junto com o Wallace Lima, né? E eu dei 2 palestras também no simpósio, no último simpósio que ele fez em Recife, né? Eu tive a oportunidade, não no palco principal, mas tive a oportunidade de dar 2 palestras num setor ao lado, onde lotou de gente, né, dona Flávia? Foi realmente uma... Saía gente pelo ladrão, gente querendo entrar e tal. Foi assim, muito gostoso, foi maravilhoso estar aí em Recife, estar aí com o professor Wallace Lima, uma pessoa que eu respeito demais no mundo da física quântica. Então, Guta, a nossa relação com a física quântica começou nesse despertar. Tanto eu quanto ele, a gente já tinha esse viés, vamos dizer, de palestrante, de empreendedores, de pessoas que estavam sempre fazendo uma doação, fazendo algo pela humanidade, com essa, vamos dizer assim, o que eu posso fazer, além de fazer para mim, fazer para o outro, né? E nesse movimento eu estudei muito regressão de memórias, e é ali que você começa a ver, né, a questão do inconsciente, o que o inconsciente traz, né, a regressão de memórias, a questão de você fazer a hipnose, e que a gente estava conversando agora há pouco, né, a doutora também é hipnóloga, nós também somos, e a importância dessas ferramentas para que a pessoa possa começar a manifestar conscientemente, que é o tema de hoje, né? O que é manifestar conscientemente? Porque manifestar, se a gente acreditasse nisso... Quer falar? A questão é que não precisa acreditar. Esse que é engraçado, que só uma pausa, que assim, engraçado, que quando a gente está nessa... A quântica é tão intensa que, em geral, quando eu estou fazendo entrevista com a pessoa, a gente já começa uma telepatia. Porque eu já ia dizer agora, ninguém precisa acreditar. Aí você meio que ia dizer isso, e ele soltou isso. Eu digo, eu sinto muito, a quântica está na nossa cara, querendo ou não. Meio que um vai falar, o outro já está pensando junto, a gente está tudo já conectado, e a vida é isso. E aí a importância da manifestação consciente do que você quer, porque se você for para baixo, você manifesta o ruim. Então, vamos lá, fala aí, Flávia, dá o show. Então, o que é importante, né? Eu gosto de falar desse jeito para as pessoas que estão em casa, é assim, como eu fui ministro da palavra, eu tenho muitas tiradas da Bíblia, ao qual eu coloco na física quântica, né? É o seguinte, existe uma palavra na física quântica que eu adoro, sou apaixonado por ela, chama-se coerência. Né? O que é coerência quântica? Vou falar dessa parte para depois falar dessa outra parte que é um perigo. Até anotei aqui já. A coerência quântica é quando nós temos um pensamento, um sentimento que fica nessa base do estômago, no cérebro entérico, tá? Então é pensamento que gera uma emoção, e que gera um sentimento. Então, olha, pensamento, emoção no cérebro entérico e sentimento. Quando há essa coerência, nós sabemos que o coração, eletromagneticamente falando, ele é 5.000 vezes mais potente que o cérebro. Então, eu penso alguma coisa e tenho um sentimento sobre isso que eu pensei. Aí, o que acontece? Vai para o meu coração. Né? Eu tenho uma emoção. Aí vai para o meu coração, que é um sentimento. E ali,
quando não há dúvida, porque a dúvida destrói a criação, quando não há dúvida, há uma coerência entre pensamento, emoção e sentimento, ali então se dá com muito mais facilidade a manifestação. Só que é o seguinte, o que a Bíblia vem dizer para a gente, que eu anotei aqui, que faz parte desse trabalho da coerência, quando ele fala assim, vigiai os vossos pensamentos. Por que eu estou falando isso? Pelo seguinte, eu penso mal, tenho uma emoção que parece que vai me levar no inferno do fogo, do fogo do inferno. Aí eu tenho um sentimento que eu vou sair correndo e fazendo aquelas maiores barbaridades do mundo, porque já entrou tudo em conflito, sem coerência nenhuma, né, dona Flávia? E aí, então, acontece que eu vou manifestar aquilo que eu não quero. Então é por isso que nós falamos sempre sobre essa manifestação consciente para transformar a nossa realidade. Se eu não tiver coerência, não vigiar o meu pensamento, jamais haverá uma coerência para que eu manifeste aquilo que eu quero. Pois, como São Paulo fala, faço aquilo que eu não quero, pois aquilo que eu quero sempre deixo para depois. E nós deixamos que o ego, de certa forma, nos vença. Por quê? Porque o ego, nesse momento, ele nos coloca numa zona de conforto. Uma zona assim que eu ligo a televisão e tudo que está lá na televisão vem vindo para mim. E eu vou recebendo aquilo. Eu não tenho que ficar pensando. Mas quando eu falo assim, não, eu quero viver o aqui e agora, eu quero ter um pensamento maravilhoso, eu quero ter uma emoção maravilhosa, eu quero ter um sentimento fantástico, porque eu sei que isso daí cria um vórtice energético muito poderoso, e esse vórtice energético é emanado para o universo. O universo, como nunca nega nada para você, ele vai dar para você essa coerência quântica. É por isso que temos que vigiar os nossos pensamentos. Para completar essa fala, quero dar um exemplo muito claro. Talvez você que esteja em casa vai se lembrar nesse exemplo. Por exemplo, eu penso uma coisa negativa, tenho a emoção dessa coisa negativa e vai para o coração daquele sentimento, aí fala, deixa eu soltar isso daí. O que você acabou de fazer? Você acabou de criar conscientemente alguma manifestação que vai colapsar a função de ondas, agora falando em física quântica, que vai colapsar na sua vida. Só que quando aquilo negativo colapsa na sua vida, você fala, eu tive essa premonição, eu vi isso acontecer antes de acontecer. Claro, você foi um manifestante maravilhoso, coerente, que conseguiu transformar a sua realidade naquilo que você não quer. Exatamente. Então, é por isso que você deve vigiar os vossos pensamentos. Quando eu pensar isso daí, deixa eu pensar 3 pensamentos positivos agora e criar coisas positivas e soltar, para você não acabar criando aquilo que você não quer para a sua vida. Eu tenho dar um pitaco aqui. Tem uma técnica que eu uso muito, que é assim, que a gente... basicamente isso, mas tem umas palavrinhas, né, que eu aprendi dessa maneira, que quando você tem um pensamento ruim e meio que vem aquela coisa ruim, mesmo com a sensação ou não, você... quando você se dá conta, cancela. Aí você até pode verbalizar, cancela, começa a pensar alguma coisa boa para, né, subir aquele pensamento positivo e faz vida que segue. Que é o que você falou, soltar. Mas isso aí, às vezes, é o tempo todo, né? Você fica aquilo ali rodando, daqui a pouco você, de novo, cancela, pensa uma coisa boa, ou que aconteceu, já a sua lembrança, ou então um desejo que você quer para você manifestar uma coisa melhor e vida que segue. Que é soltar para o universo, né?
Então, olha só, né? Essa questão da manifestação. Então, como é que foi essa manifestação aqui para a gente, né? Manifestação consciente. Eu manifesto o tempo todo. Isso que eu estou fazendo agora aqui, de alguma forma foi pensado. De alguma forma foi sentido. Como é que a gente chegou até a Guta? Como é que a Guta chegou até nós? Isso é uma manifestação. Então, eu manifestei, sei lá, um presente que você ganhou, uma rifa que foi sorteada que você ganhou, ou algo ruim que aconteceu, um pneu que furou, alguém te fechou no sinal, alguma coisa não deu certo. Isso é a manifestação. Quando nós pararmos para avaliar e tivermos a certeza, a sensação plena de que nada que está acontecendo nesse momento não fui eu que planejei, como observador da minha vida, como alguém que tem, né, o controle da manifestação, automaticamente você vai, deixa eu prestar atenção no que eu estou fazendo, porque a onda que eu vou emanar a partir desse pensamento, ou dessa palavra, ou desse sentimento, como explicou o professor Jonas, ela, neste plano aqui, ela demora um pouquinho para manifestar, mas ela chega. Então, observe que aquilo que foi um medo do passado, muitas vezes ele se manifesta e ele se repete. Então, isso já é uma manifestação, só que ela não era consciente. Então, o que é que a gente está trazendo aqui? Se eu posso manifestar, eu sou um manifestador diário de todos os minutos da minha vida, por que eu não posso fazer isso de forma consciente? O que é que me prende? O que está por trás desta cortina? Quando eu começo a observar isso uma vez por dia, a onda já vai começar a mudar. O que é essa onda? Pensa o seguinte, imagine você de frente para uma lagoa, aí você pega uma pedrinha pesada e você arremessa lá no meio da lagoa. Essa pedra, ela cai e ela vai sair uma onda. Primeira onda vai estar bem estreitinha, né, bem perto da pedra. Depois dessa onda, ela gera outra, até chegar na borda. Então, quando eu entendo um pouco da quântica, do entrelaçamento quântico, do quanto nós estamos conectados e que todos somos uma centelha da criação, ou um manifestador ativo, né, professor João? Manifestador. Um manifestador consciente, eu tenho a consciência de que tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu emano, ele está gerando uma onda, e essa onda, ela volta, né? Nós temos aí a questão, né, das leis herméticas. Várias das leis, né? A lei do fluxo, a gente fala muito sobre ela também, mas pense, né? O que eu envio, eu recebo de volta. Então, se você está querendo entender um pouco mais profundamente disso que a gente está falando, as duas coisas. Primeiro, entender essa onda consciencial, né? Por que muitas vezes eu estou eu sou uma onda. O que é uma onda, né? Imagina uma onda subindo e descendo, né? Eu estou no ápice, eu estou subindo, tá legal, tá acontecendo uma coisa muito boa, o fluxo. Perceba, quando você ganha numa rifa, daqui a pouco você ganha num sorteio, alguém te traz alguma coisa, você recebe um elogio, dá certo aquilo que você estava querendo, você está precisando de alguma coisa, chega alguém, te entrega. Você até assusta. Até assusta. Fica assustado. Exatamente. Fica assustado. Então, é a onda que você plantou antes, que você, né, que ela está chegando agora. Aí, se acontece um pensamento ou uma sensação, ou você muda as pessoas que estão ao seu redor, muda aquilo que você está ouvindo, ou até tem algo inconsciente, porque a gente não pode negar, né? Nós somos seres que estão sob influência do nosso inconsciente. Mais do que isso, né? 70%, 80%, o professor Jonas fala até de 90% é o inconsciente que comanda. Aí, o que vai acontecer? Passa alguma coisa na sua frente, ou você vê uma propaganda, ou alguém descasca uma bala, e aquilo ativa uma emoção. E onde está essa emoção? Vai lá, professor Jonas. Né? Às vezes eu falo assim, mas onde está essa emoção, meu Deus do céu? Gente, nós temos que entender uma coisa. Existem vários fatores
que fazem com que nós nos sintamos como se fôssemos uma marionete. Uma marionete. Você fala, mas por quê? Nós somos uma marionete do nosso inconsciente. Uma, porque fica mais fácil, não precisa pensar. Deixa que vem. Né? E o que vem é o que está registrado onde? Vidas passadas, vidas intrauterina, memórias celulares, inconsciente coletivo, antepassados e nossos eus paralelos. Vidas passadas. Né? Então, o que acontece? Imagine todas essas coisas dentro do seu inconsciente organizado de uma certa forma até coerente, né? Mas ditando para você o que você não está sabendo e aquilo que você está fazendo. Esse é o primeiro ponto. Um outro ponto que nós não sabemos, a gente sabe que existe muito marketing com configurações subliminares, onde ela dá um comando para a pessoa comprar. Ah, tá. Aí, o que acontece? A gente acaba fazendo coisas que a gente não quer e não sabemos de onde vem. E falando, mas como que pode isso na minha vida? Né? Então, quando nós começamos a tratar aí, e entramos no que fala do seu canal, que é sobre saúde. Saúde desperta. Certo? Nós vamos despertar para uma saúde muito maior. Por quê? Porque eu vou começar a entender. Então, quando você já está recebendo coisas novas aqui, é para começar a quebrar certos paradigmas ou certas crenças. E eu digo uma coisa, não são crenças limitantes, são crenças moldantes. Por quê? Porque essas crenças, primeiro, elas são moldadas para depois elas limitarem você. Fala, como pode ser isso? Imagine esse inconsciente abarrotado de conhecimentos positivos e também conhecimentos negativos. Vidas intrauterina, inconsciente coletivo, memórias celulares, né? Vidas passadas, antepassados, eus paralelos, tudo isso que eu falei para você agora. Imagine tudo isso daí, sendo que são energias primordiais criado e está atemporal para que nós possamos acessar presente, passado e futuro. Não existe para esse momento. É por isso que eu estou falando, está tudo remontado, vidas passadas, memórias celulares, tudo presente, passado e futuro é uma coisa só. Se acessa tudo em questão de segundos, são milésimos de segundos, e a gente consegue conectar os eus paralelos, as vidas passadas, o que aconteceu na barriga da mãe, tudo ao mesmo tempo, só num abrir de bala. Exatamente. Se aquilo fizer algum sentido e tiver alguma emoção envolvida nisso. Exatamente. Então, por que molda? Porque elas são crenças, e essas crenças são arquétipos, são energias. Elas não são suas e elas não são você. Mas por que elas manifestam na sua vida por você não ser um manifestador consciente? Bom, é o seguinte, como são energias, tudo, né? Como é que Tesla fala? Se você quiser entender o universo, pense em termos de energia, vibração e frequência. Mas existe a informação, que é o que nós mais trabalhamos aqui. Então, quando essas informações arquetípicas estão no seu campo quântico e acontece algum gatilho aqui, não sei, algum gatilho, não importa. A pessoa, ela entra naquele estágio inconscientemente e passa a se moldar e ser de acordo com aquilo que aconteceu. Muitas vezes a pessoa fala, não sei porque eu não gosto daquela pessoa. Não é a pessoa. É aquilo que ela está manifestando, é algo que está dentro dela. E quando ela começa a compreender isso daí, e esses quebras de paradigmas,
essas crenças que moldam o ser humano, que limitam a vida dele, então ele começa a ter consciência. Quando ele começa a ter consciência sobre isso, automaticamente há uma quebra total de paradigmas e novas crenças vão começar a tomar conta dele. Por quê? Quando você se desvincula de uma crença, você se vincula a outra, porque a crença é impossível você largar, seja a crença boa ou negativa, é impossível. Por quê? Porque são energias primordiais e nós somos movidos por elas. Então nós precisamos fazer o quê? Educar o nosso inconsciente, tratar o nosso inconsciente, para que nós chegamos a um momento e falar assim, o que é quântico? Bom, como visa a parte quântica? Posso continuar? Claro. Eu já fiz as anotações aqui. Hoje, por exemplo, se imagine, eu fui o melhor ministro para a Igreja Católica e o pior ministro para outras igrejas. Então, eu não tinha a consciência que eu tenho hoje. Então, eu era bairrista. Não, é assim, a Nossa Senhora, tá? E quem não tem Nossa Senhora é filho de chocadeira. É o que eu falava. Hoje eu já não falo mais isso, né? Até peço perdão publicamente por um dia ter falado isso daí, né? Não é legal. Isso não é quântico, tá? E o que é quântico? Quântico é entendermos que enquanto a pessoa não fizer um tipo de uma analogia de quem é Deus, de fato, não consegue ter essa visão. Mas eu quero dar uma ideia para você, uma sugestão para você que está em casa. Apenas uma sugestão, eu prometo. Antes não, era assim, né? Mas agora é uma sugestão. Imaginem 100 pessoas. 100 religiões diferentes, mas que visa para o bem. Essas 100 pessoas estão num campo de futebol e nesse campo de futebol tem um Fusca. Esse Fusca é como se fosse Deus. É um exemplo, tá, gente? É Deus, ele está lá. Então vai ter uma pessoa que vai falar assim, o meu Deus tem 2 faróis maravilhosos que iluminam e resplandecem à noite. 2 faróis brancos, iluminado. O outro vai falar assim, mas que caraca de Deus é esse? Deus de verdade tem 2 faróis vermelhos, né? Um vai estar na traseira do Fusca, né? Ele fala, não, o meu tem um farol, porque ele está aqui 45 graus, você não enxerga o outro. E outro fala, não, tem uma luz vermelha. O outro fala, não, tem uma porta que abre para você entrar. Então, cada um vai ter 1% da verdade em sua mão. Então, quando se une todos, fala assim, como é o seu? O meu é assim. Tá, desenhei esse pedacinho aqui. O outro fala, e o seu? O meu é assim, desenhei esse outro pedaço. Ele vai desenhando a volta inteira, logo então, completa Deus. Então, quando eu entendi isso daí, que nós somos o todo se auto-experienciando em partes. Quando eu entendi isso, eu vou dizer, eu chorei muito. Eu fico emocionado. Eu chorei muito. Pedi tanto perdão para Deus, falar, Deus, eu fui impossível. Pregador. Pregava, que a turma chorava, aquela coisa, sabe? E quem tinha razão era a igreja. Não era eu, viu, gente? Era a igreja. A igreja falava, era ponto. Tá? Eu respeito muito a Igreja Católica, amo a Igreja Católica, onde eu aprendi muita coisa, né? Mas é o tal negócio. Quando há uma mudança de paradigma, para mim, foi para dar melhor. Você ama muito mais. Eu amo muito mais. Eu amo muito mais. Por quê? Porque hoje... Faz mais sentido, né? Total. Faz mais sentido, as coisas se encaixam. E uma coisa que você falou logo no início, que eu queria dar um mega parabéns, é o tal de você tirar a culpa, porque as igrejas colocam tanta culpa, que a gente sai carregando essas culpas e a gente vai manifestando coisas ruins por medo, por culpa. Não, eu só temente a Deus. Por que tu temente a Deus? Deus não quer ser o mal, nem vai lhe castigar. Deus, Deus é a força do universo, acabou-se. Quem vai lhe castigar é você mesmo por seu pensamento de culpa, de autoflagelação ali. Então, quando você falou que trabalhava com isso, eu achei
fenomenal, que eu acho que é o maior mal do planeta, esse sentimento de culpa que todo mundo é colocado desde sempre. Exatamente. E quando você fala sobre vidas passadas, memórias celulares, vida intrauterina, inconsciente coletivo, né? Antepassados, os erros paralelos, quando você fala disso aí, e vai falar, e como você ainda vai falar que a pessoa tem culpa com toda essa carga em cima da pessoa? Aí a pessoa para. Aí a moça não podia ficar grávida. Ela foi lá, fez terapia, viu que ela não tinha culpa, porque ela entendeu que a mãe dela se feriu quando ela estava sendo gestada, e ela entendeu que a culpa era dela, e ela pensava assim, filho atrapalha. Olha, feri minha mãe. Filho só dá trabalho. Ela nunca ficava grávida. Quando ela mudou esse paradigma, quando mudou o mindset dela, e ela viu, segundos antes, em termos de regressões de memórias, quando ela viu antes que a mãe dela só se feriu porque protegeu ela com um amor muito grande. Porque a mãe tinha reclamado, se não fosse a barriga, eu não tinha batido a cabeça na caixa de lavar roupa. Mas ela viu que a mãe protegeu ela antes. E se essa proteção falasse, diria o quê? Puxa vida, minha mãe me ama. Criança é bom, criança é fantástico, criança é maravilhosa. A moça ficou grávida. E aí, você vai falar assim, vamos tirar uma prova dos 9. Eu vou passar para a dona Flávia aqui, viu, gente? Olá, querem participar. Ele falando. Assim daqui. E aí, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, aí você como é que eu tô falando? Da mãe. A prova dos 9. Da prova dos 9. Ah, a prova dos 9. Muito bem, você não já ia perder o fio do raciocínio aqui. Vou atenta aqui. Qual é a prova dos 9 que você que está em casa vai falar, não vai começar, não tem como refutar? Pergunta. Quantas pessoas você que está em casa, e a pergunta para você também, viu? Quantos de vocês que estão em casa que já ouviram falar ou aconteceu na sua família que certa pessoa não ficava grávida nem a pau, fez todo exame e não ficava grávida. Aí foi lá, adotou uma criança, logo depois ficou grávida. Essa é a prova dos ovos. Por quê? Porque a própria criança que ela adotou fez uma autorregressão de memórias para ela. Eu sempre brinco assim nas palestras que é um menino que está lá, que ela tá passando talco no menino, de repente ele faz xixi. Aquele xixi sobe, vai no rosto dela, no cabelo, tudo. E ela vai lá, conta para a mãe, para o marido, para o tio, para o cachorro, para o gato, para o pato, conta para todo mundo. Olha, aconteceu isso. E nesse exato momento, desinstala dentro da pessoa assim, olha, vamos dizer, o ego, o superego, seja o que for. Fala assim, olha só como é maravilhoso. Olha que coisa linda que aconteceu. Pum, caiu, fica grávida. Entende? É só por esse motivo. Então você começa a fazer o quê? Mudou o mindset? Aconteceu o quê? Você manifestou na sua vida. Simples assim. Dona Flávia, pelo amor de Deus, assume agora aí. Olha só, né? Voltando aqui na manifestação consciente que o professor Jonas está trazendo. Se tudo que eu manifesto, eu sou um manifestador, consciente ou não, como fazer, como seria, universo, como seria, né? Tem aquela frase assim, como pode melhorar? Então, como eu posso melhorar para que eu manifeste consciente as coisas boas que vão realmente me fazer transformar a minha vida, a vida das pessoas, que eu seja mais feliz, né? Que eu consiga levar essa alegria. Mas com essa carga que ele acabou de trazer, onde mais de 90% é inconsciente que manda, nós temos 70 mil pensamentos no dia. Vocês já pensaram o que é isso? Nós estamos aqui conversando, enquanto eu estou conversando, aqui subliminarmente, aqui atrás da cortina, continua passando os pensamentos. Só que, às vezes, eles escapam e vêm para o consciente. E é aí que está a grande questão, e você não percebe. Como fazer? Né? É a grande questão.
Quando eu trato do autoconhecimento, e a física quântica tem essas ferramentas para isso, é exatamente esse o momento, né? O que eu quero para a minha vida hoje? As pessoas disciplinadas, as pessoas que começam e terminam as coisas, as pessoas que trazem as coisas organizadas, as pessoas que contam até 5 antes de ser reativa, as pessoas que agradecem, as pessoas que cuidam de si mesma no sentido do autocuidado, do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, elas passam a ser manifestadores conscientes muito mais rápido. E aí, quando você vê assim, um colega, né, de 20 anos atrás da faculdade, você tinha lá um colega, ou 3, 4 colegas, o professor Jonas às vezes vai na cidade vizinha dele aqui, vai passando na rua, vai falando, olha esse, olha aquele, né? Olha como é que estamos hoje. E aí você passa a observar que a vida passou, né? Seja 1 ano, 2, 5 ou 20. 60. Nesse caso, que é 60. Né? E aí você passa a observar por que algumas pessoas continuaram na mesma situação que você as conhecia. Foi o caso de um colega que eu, né, presenciei. O professor Jonas falou, ele nunca saiu desse quadrante aqui, ó. Ele saía daqui, ia até a esquina, dali ele voltava, e ele viveu nesse quadrante. Tá tudo certo se assim for a vida feliz, né, para ele, só que aí que você tem que ver se você não está sendo egoísta. Porque o que é bom para você saber se você é uma pessoa quântica, se você realmente está fazendo a diferença, se você vai deixar um legado, se realmente depois, lá na hora, né, eu gosto muito do Egito, tem aquela passagem, né, onde Osíris fica lá com a balança, onde tem a pena e o coração, nós vamos chegar nesse momento, nós somos seres finitos de carne, não de alma e espírito, mas de carne. Quando a sua consciência for pôr na balança, porque não é Deus que julga, né, existe uma natureza divina em nós somos deuses em ação, deuses co-criadores. Quando você está ligado à fonte, você manifesta consciente. Quando chegar esse momento de ver aquela televisão grande lá, né, eu imagino que vai ser assim, eu já tive uma visão assim, que vai passar a história da sua vida. Você viveu 100 anos. E lembra que lá não tem passado. Vai ter eternidade para todo mundo assistir, de todo mundo. Isso é gostoso? Então imagina, né, esse ser lindo que você está aqui agora. Será que o que você está fazendo está sendo bom para você, para o outro e para o todo? Isso chega a dar um fio na espinha. Caramba, parece que aquilo que eu fiz ali atrás foi bom só para mim. Eu fui um serzinho egoísta. Olha, naquela outra situação, foi bom para mim e para ele, mas o todo dançou nessa. Né? Então, quando nós... eu não estou querendo pôr peso em ninguém de forma nenhuma, inclusive, a gente tem uma palestra de 3 horas, que é Tirando Sua Culpa. A gente só fala disso. Por A mais B, como você não tem culpa de nada. Mas você tem responsabilidades, e a primeira responsabilidade é a autoconsciência. É ser um manifestador consciente. Né? E quando eu realmente olho para isso, eu amanheço o dia, antes de pôr o pé no chão, eu respiro, a primeira respirada que a consciência voltou, opa, eu sou um manifestador consciente. O que eu vou manifestar na minha vida hoje? Alegria, paz, amor, realização. Como é que eu faço isso? Eu preciso ser, né, um Elon Musk da vida, ou ser, né, um Buda, ou qualquer nome aí que a pessoa tenha como pessoa para ela de inspiração, de motivo. Não, você só precisa ser você mesmo, e que a sua conexão com o divino seja plena, onde você sinta paz e alegria, e aonde chegar, que essa sua luz ilumine o espaço que você está. Só isso, simples assim, né? Porque senão vai parecer assim, nossa, mas eu preciso disso, eu preciso daquilo. Eu não preciso de nada, eu preciso simplesmente agradecer por cada minuto, por cada respiração, por tudo que acontece, pela vida que você tem, pela água que você bebe, pela casa onde você está, pelos amigos, pela roupa que você está vestindo, por alguém que te fez uma gentileza, por tudo que acontece. O ato de agradecer, ele gera onda. Lembra da onda da manifestação que eu falei agora há pouco?
é esse ato do agradecimento verdadeiro, um agradecimento primeiro a mim. Está caindo o mundo, as notícias estão explodindo, tem guerra para todo lado. Pronto, mas como é que eu posso ser a paz onde eu estou e onde eu, né, comigo e onde eu estou? É aí, começa por aí, esse é o primeiro passo. E claro que depois tem muitas ferramentas para acelerar isso, tem muitas questões, né, para que a gente possa estar ampliando. No meu caso, são mais de 20 anos de autoconhecimento, autodesenvolvimento, trabalhando as questões terapêuticas, com binaurais. Eu queria, né, só trazer uma dica. Eu gosto muito, Guta, de elencar, eu sou muito de visual, né? Então, quando eu traço alguns objetivos, inclusive a gente ensina isso, coloque em lugares onde seus olhos passem. Às vezes você passa na casa, deixe livros ali expostos, que o inconsciente, a mensagem subliminar dele, ative em você, né? É uma transferência de consciência. Mas inclusive, o tema da live de hoje, eu tenho um livro que eu escrevi, e aqui eu vou ler rapidinho para vocês entenderem como é que eu guiei a minha vida, a nossa vida, né? Está nesse livro aqui, que é o hábito da leitura diária, é uma dica, tá? Uma boa leitura diária. Planejamento a longo prazo, fazer planejamento a curto e a longo prazo, ser flexível e adaptável, nutrir a empatia e a alegria, o hertz da alegria muda, transforma tudo, é ele que é a criação. Quer criar alguma coisa? Coloca alegria perto de você, criança sorrindo, ouça áudios, música que você gosta, alegria, isso faz a manifestação acontecer. Deixa de ser rabugento, hein? Claro, tem técnicas, né? E oração quântica e meditação, o cuidado biopsicossocial e espiritual, o poder de dar e receber. Gente, grava essa, anota essa, dar e receber. Esse é um grande segredo para manifestação. Claro, as terapias em si, que ajudam a tirar o lixo e o que está no inconsciente. E sem dúvida que tudo isso junto gera uma vida rica. Tem outras coisas, mas só para entender que existe, sim, uma forma, né, de você conseguir trilhar mais rápido esses caminhos. Minha querida? Perfeito, é exatamente tudo que eu concordo e adoraria que o mundo inteiro soubesse. Não sou daquelas que era para ter sido ensinado tudo isso na escola, deveria ter, não igreja, mas mais centros de informação sobre a quântica, todo esse conhecimento que, na verdade, é milenar, né? E foi tirado de nós para poder controle de massa. Enfim, não vamos entrar nesse assunto, porque, né, o pessoal gosta, né, do YouTube, mas é muito isso, e nós somos Deus, exatamente o que você falou, a gente faz parte do todo, nós somos a fonte, estamos manifestando o que desejamos, seja o bom, seja o ruim. Então, já que somos adultos, vamos controlar nossos pensamentos, né? Puxar para o que seja realmente próspero e abundante, para o que a gente quer. E a vida é assim. Vocês falaram que ia fazer alguma coisa com a água. Já estou com meu copinho d'água aqui. Ah, sim. A gente faz sempre assim. A água é um fluido, né? Biofísico. E as informações que você põe na água, uma bênção que se põe na água, quando você estende a mão sobre ela, nós trabalhamos com a parte informacional, né? Quem seguir aí a gente depois no canal vai entender tudo isso que eu estou falando. Mas quando a gente está aqui trazendo por exemplo, uma live como essa, nós temos sempre um mantra, que é assim, ó. Então, você pega seu copo de água, ou sua garrafa de água, e fala, pensa comigo, não quiser falar, pensa, tá? Que essas informações que foram trazidas aqui hoje, que elas se transformem em conhecimento. E que esse conhecimento seja para a sua vida sabedoria perene. Assim seja. E beba água. Depois vocês vão lá e procuram o que é sabedoria perene, para vocês entenderem, né, a expansão desse amor quando a gente faz esse gesto. O que é que está acontecendo, tanto no biofísico quanto no multidimensional. Eu tenho percepção tátil e eu me arrepiei dos pés à cabeça, viu? Quando você fez um negocinho. O negócio é real. É real.
negócio é real. Ai, gente, vocês são demais. Amei nosso bate-papo. Tem tanto assunto para falar. Tem que fazer 50 lives com vocês. Deixa para o pessoal o contato dos cursos, dos livros, das viagens. É muita coisa. Deixa o contato aí de vocês para todo mundo já anotar, já procurar, já se informar melhor de todos os assuntos com vocês. @Escola Evolução Quantum. Para quem está em Recife, em setembro nós vamos estar em Recife. A gente vai participar de um congresso, né, do Mar da Consciência, e nós vamos fazer, sabe isso que o professor Jonas trouxe rapidinho aqui, faz parte de uma palestra que a gente dá com um exercício de regressão de memórias, leva 3 horas, então fiquem ligadinhos. Hipnotizo todo mundo lá. Exatamente, para que você faça um encontro. A hipnose é como se fosse uma porta que se abre para você entrar direto lá e sentir de fato tudo isso que a gente falou, mas sair do consciente e ir lá e sentir de fato. Então, é um momento transformador, a gente faz esse momento gratuito, então fiquem ligadinhos aí, porque Recife vai receber em outubro, novamente nós vamos estar aí fazendo isso. Gente, amanhã nós vamos ter uma live incrível falando sobre transferência de consciência. Ai, Jesus, será que ela vai abrir minha cabeça, vai tirar a consciência, vai pôr não? Era bom que fosse, né? Logo prática. Seria, mas é através de ondas escalares, do campo informacional, da neuroplasticidade do cérebro. Então, nós vamos trazer aqui, né, no nosso canal, o criador do equipamento Morphos, o criador desse equipamento aqui, que isso aqui também é algo muito especial, e eu convido todo mundo para estar, né, eu não sei quando é que esse daqui vai ao ar, mas aí o pessoal pode assistir gravado, Transferência de Consciência no canal. Nós vamos ter viagens esse ano, a gente tem o clube de leitura, né, onde a gente sempre convida alguém aqui, né, nossos amigos e os moduladores, para estarem lendo o livro, estimulando. Não sei se você sabe, Guta, mas apenas 1% da população brasileira lê mais do que 10 livros no ano. Então, nós estamos estimulando, porque a leitura é uma viagem, ela enriquece, né, ela traz alegria, ela gera amor. Então, a gente tem um clube de leitura para isso também. Tem muitas outras coisas, né, professor? Siga a gente lá. Pois é, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. E a maioria do nosso público, eu sou de Recife, mas a maioria do público da gente não é de Recife, a maioria é de São Paulo, Belo Horizonte, por incrível que pareça, Belo Russa, não sei como, mas é onde está no sistema lá do YouTube, e Lisboa, Portugal. Olha que legal. Então, nosso maior público é mais, acho que 50% de São Paulo, e acho que Recife não chega nem a 1%. Só estou eu com o meu sotaque aqui. Mas a galera que ouve mais é de fora. E vocês estão em vários lugares, então, pessoal, entre na descrição do vídeo, olhe lá o Instagram deles, tem todas as informações para vocês terem todo esse conteúdo maravilhoso. Queridos, muito obrigada, amei vocês aqui e até a próxima. Gratidão, até a próxima.